Estamos aqui para mais uma prática. Quem precisar, pega os seus acessórios, lencinho para assoar o nariz, uma canga ou uma faixinha para ajudar nos alongamentos, almofadão para se sentar, porque pode ser muito mais confortável nas práticas de meditação e pranayamas. E vamos lá, então. Aqui em Vitória, clima bem fresquinho, bem nubladinho. Começamos o dia hoje com 22 graus, bem gostosinho. Vamos lá, sentar numa postura firme e confortável. Quem for do almofadão, pega o almofadão, glúteos para os lados, isquios bem apoiados. E ao sentar no almofadão, na beiradinha do almofadão, não no meio, ok? Pernas confortáveis, o topo da cabeça que te impulsiona lá para o céu. E vamos girar os ombros para frente. Nesses primeiros momentos, ativa a respiração e movimenta os círculos com os ombros para trás. Tenta unir as escápulas, abre o peito, movimentos super importantes para a manutenção da nossa postura de peito aberto, que pode ser feita, inclusive, várias vezes ao longo do dia. Mantenha os ombros para trás e afastados das orelhas. Mão direita no abdômen, esquerda no coração. E nesse momento a gente convida a mente ao recolhimento. A energia está onde a mente está. Muitas vezes a mente está espalhada por aí, fragmentada. Então vamos reunir a nossa atenção e a nossa energia no nosso interior, usando a respiração como um portal que vincula o mundo externo ao mundo interno. Por isso, mesmo na postura estática, preste atenção nos seus pequenos movimentos, numa atenção silenciosa. Perceba se existem sons na sua respiração. E ao soltar o ar, relaxa um pouquinho mais as pernas e os ombros, os músculos da face. Visualiza sua estrela guia acima de sua cabeça, emanando luz para sua vida, escolhas, ações, palavras e pensamentos. Na próxima inspiração, vamos abraçar esse dia de hoje com fé, entusiasmo, amor, gratidão, até as mãos se unirem acima da cabeça. Traga as mãos unidas ao coração neste momento que chamamos em sânscrito de Sankalpa. É o momento de trazer a sua intenção. Respondendo à pergunta, por que eu estou investindo o meu tempo aqui hoje? Ouve o seu coração. Traz um propósito para a sua prática. Olhando para as mãos, inspira e cresce, mãos unidas lá para o céu. Hoje, um polegar cruza pelo outro, formando um X. Uma mão puxa a outra lá para cima, a pontinha do nariz para o céu. Ao inspirar na postura, perceba as costelas crescendo para os lados, o diafragma apontando na direção do coração. Desenha uma meia-lua lá atrás, abre o peito, apoia as mãos no chão, entrega quadril, coração, garganta lá para o céu, relaxa a cabeça, língua pousa no céu da boca, contrai suavemente os glúteos.
E retorna devagar. Vamos nos deitar. Deite-se, espreguiça o corpo no chão. Estica as pernas, estica os braços, movimenta os lábios, dizendo as vogais, aí, ó, destravando a mandíbula. Abrace as pernas sobre o abdômen e balança da direita para a esquerda. Massageie as costas no chão. Respira junto com os movimentos. Mãos em cima dos joelhos, desenhando círculos com os joelhos para o mesmo lado. E essa massagem vai para a região baixa da coluna, onde a gente acumula tensões, também acumula líquidos. Círculos para o outro lado. Tomba as pernas no chão para a direita, mão direita em cima das pernas, relaxa o outro braço no chão, pernas para um lado, cabeça para o outro lado. Respiração abdominal continua ativa. Próxima inspiração, volta ao centro, abandone as pernas para o outro lado. A respiração abdominal, junto com os movimentos de torção, ajudam a massagear os órgãos abdominais e também a lombar. Na próxima inspiração, volta ao centro, pés no chão, mãos que tocam os calcanhares. Vamos ajustar, alinhar a mesma largura do quadril, é a mesma largura de joelhos, calcanhares e dedos dos pés, evitando de deixar os pés para fora e os joelhos para dentro. Mãos que tocam os calcanhares, arredonda o quadril, inspira, cresce lá para o alto. Ponta de pés é possível, afastando bem os calcanhares do solo. E ao exalar, espalha a coluna, as costas de volta, calcanhares voltam por último, continua. Palmas das mãos no chão. Cuidado para os joelhos não se aproximarem. Inspira, empurra o chão e cresce. Contrai glúteos, vai dando a cada elevação a máxima extensão lá para o alto. Exala e desce aos poucos. Gi, se possível, aproxima os calcanhares dos glúteos, das mãos. Boa. E continua mais 3. Exala espalhando as costas. E 2. E na última elevação, nós vamos passar 3 tempos lá em cima. Respiração livre, cresce o quadril lá para o alto, respira 3, 2, 1. Aos pouquinhos, retorna. Quando o quadril pousar no chão, cruza a perna direita pela esquerda como um 4. Continua com os braços e mãos no chão. Próxima inspiração, a gente vai empurrar o quadril, subir com o quadril lá para o alto, mais uma vez, ponta de pé é possível. E ao exalar,
Retorna lentamente e abraça a perna de baixo. Braço direito entre as pernas, segurando a perna de baixo, pela frente ou por trás do joelho. A cada vez que solta o ar, relaxa os ombros no chão. Sente a suave aproximação das pernas na direção do tronco. Cabeça no solo, o queixo próximo à garganta. Estica a perna que você segura lá para o céu e o calcanhar aponta lá para o céu. Muito bom. Na próxima exalação, leve a testa na direção do joelho que você segura, sem contrair os ombros. Inspira, volta a cabeça devagar, volta o pé para o chão, renova a respiração. Percebe como está um lado, como está o outro lado do corpo. Cruza a outra perna. Mãos no chão, palmas das mãos no chão, inspira, empurra o chão e cresce o quadril. Lá no alto, ponta de pé é possível. Não é obrigatório, é apenas uma variação. Exalando, retorna devagar. Braço esquerdo entre as pernas. O outro braço por fora. Abraça a perna de baixo. E a cada vez que solta o ar, o corpo vai se adaptando um pouquinho mais. Zelita, tenta abraçar a outra perna. Isso, tira o pé do chão. Consegue tirar o pé do chão? Isso, perfeito. A perna que você abraça, agora estica lá para o alto, calcanhar aponta para o céu, intensificando mais toda a ativação dessa parte posterior da perna. Ao exalar, sem contrair os ombros, leva a testa na direção da perna que você segura. Inspira, volta devagar cabeça para o chão. Volta pé para o chão e lá embaixo descruza pernas. Pernas e braços lá para o alto, chacoalha as pernas e os braços lá para cima. Motivando, circulação energética, circulação sanguínea. Vamos aquecer. Mantenha os membros lá para o alto, abraça os polegares nas palmas das mãos e vamos circular. Tornozelos e punhos para um lado. Respira junto. E para o outro lado. E mais 3 vezes para cada lado. Vai aquecer. Mãos atrás dos joelhos, vamos começar com balancinhos suaves, de trás para frente, de frente para trás. No impulso, você pode se sentar ou vire-se de lado, apoia as mãos e se senta. Quem for do almofadão, vai para o almofadão. Postura de meditação, pernas confortáveis, glúteos para os lados, hora dos pranayamas de limpeza. Estamos começando com o Kapalabhati, eliminando o muco residual, diminuindo concentração de gás carbônico, deixando oxigênio e prana em alta concentração no organismo. Mãos seguras nos joelhos, primeira etapa, até 20 exalações. Eu quero fazer uma observação aqui. A gente vai inspirar com calma. O simples fato de apontar o umbigo para fora vai fazer com que o ar entre. E com vigor, com força, a gente recolhe o umbigo para dentro.
e volta a suavidade da inspiração na sequência. Então, vamos lá. 20 Kapalabhati. Assoa o nariz, se for preciso. E, na sequência, inspira suave, obstrui as narinas para não ter escapatória de ar. Queixo na garganta, contração do assoalho pélvico, Mula Bandha. Mantém retenção de ar. Solta o ar num som de X pela boca, volta a face na linha do horizonte. Leva os ombros lá atrás. Abre o peito. 25 Kapalabhati. Assou o nariz quem precisar. Dá sequência. Inspira. Obstrui as narinas. Jalandhara Bandha. Mula Bandha. Mantém retenção. Kumbhaka. Renova a respiração, percebe como você se sente. Gira os ombros para trás, mais uma etapa, agora até 30. Até 30. Se sentiu confortável e no seu limite com 15, para em 15. Vamos lá? Assoa o nariz se precisar. Na sequência, inspira grande. Obstrui as narinas, Jalandhara Bandha, Mula Bandha. Mantém retenção chamada Kumbhaka. Os bandhas, que são os laços internos, servem para direcionar a energia da base da coluna ao topo da cabeça e para fora. No seu tempo, vai soltar o ar do mesmo jeito. Muitas vezes a gente usa esse artifício de soltar o ar pela boca para alongar essa saída de ar. Traz o queixo à garganta, vamos circular pescoço e cabeça para um lado. Inspira queixo para o alto, exala queixo para baixo. No meio do caminho, se essa postura com pernas te trouxer tensão, faz a variação.
trazendo a perna de baixo para cima, de cima para baixo. Giros com a cabeça para o outro lado. E a cada giro vai descansando um pouquinho mais os ombros, soltando o peso da semana, das cobranças. E quando o queixo estiver para baixo, retorna a face na linha do horizonte, gira os ombros para trás. Queixo se aproxima de um ombro, depois do outro, de um ombro e depois do outro, e mais uma vez. Voltando a face ao centro, quem está no almofadão deixa de lado e vamos devagar estender as pernas para soltar os joelhos, friccione as pernas. Mais uma oportunidade de massagear os membros inferiores tão importantes. Afasta as pernas, vamos balançar os pés de forma descontraída. Ponta de pés, apresenta bem ponta. E apresenta bem calcanhares. Bem ponta e bem calcanhares. Continua. Mais uma vez. E mantém os calcanhares lá para frente, pernas na largura do quadril, glúteos lá atrás. Inspira, cresce os braços para os lados e para o alto, enquanto os calcanhares apontam para frente. Ao exalar, desce apenas os braços, o tronco ele tem uma leve inclinação para frente. Se você tiver com o acessório, é a hora de colocar o acessório lá na planta dos pés. Mantém essa tração, onde o peito está aberto, o coração quer apontar para o horizonte. Se for necessário, leve os glúteos um pouco mais lá atrás. Preparação para Paschimottanasana, a pinça. Próxima exalação, aos pouquinhos, o abdômen vai se aproximando das coxas. Aos pouquinhos, a gente vai relaxando o pescoço e a cabeça. O topo da cabeça quer apontar lá para o horizonte. E a testa, por último, vai relaxando na direção dos joelhos. Calcanhares continuam apontando lá para frente. 3, 2, 1. Inspira. Desliza as mãos pelas pernas, caminha de volta, gira os ombros lá atrás, abraça a perna direita, vamos para Matsyendrasana torção. Direita cruza pela esquerda, a esquerda pode se manter estendida. Se for bom para você, flexiona a esquerda também. Ambos os lados do quadril devem estar no chão. Braço esquerdo abraça a perna direita, a outra mão gira bem grande lá atrás, abre o peito. Você pode fazer a variação com o braço da frente, passando o cotovelo pelo joelho. As variações são opcionais. Você percebe se todas as variações são para você, ou se hoje você sente de ficar numa variação um pouco menos intensa. Somos seres cíclicos. Cada dia a gente está de um jeito diferente. Respiração abdominal ativa, que faz crescer outros espaços internos. 3, 2, 1. Volta devagar. A mesma importância da construção é a da desconstrução também. Peito aberto, descruza a perna, mas deixa a direita com você. Estende a esquerda. A mão esquerda vai bem aberta
para trás e para o lado do quadril. Talvez a mão saia do tapetinho. A gente vai empurrar o chão, wild pose. O pezinho lá de longe cai de banda, pode até escorregar um pouco para frente. O pé de perto pode ficar em ponta. E o braço livre cresce rente à orelha. E ao soltar o ar, retorna para a gente fazer pequenos ajustes. Se não foi possível sair do chão, vai na intenção. Inspira e vamos de novo. Empurra o chão, cresce, coração lá para o alto. 3, 2, 1. Volta lentamente e este joelho que está para cima agora vai para o chão. Calcanhar próximo da virilha, a perna que está na frente vai para o lado, afastando uma perna da outra, mesmo que com uma flexionada. Desliza a mão pela perna estendida, cresce o outro braço lá para a lateral e para cima, cresce. E ao exalar, desenha meia lua. Queixo aponta para baixo. E depois a pontinha do nariz quer apontar lá para o céu. Muitas vezes não vai ficar reto para o céu, mas na diagonal. A gente vai na direção, na intenção. Pontinha do nariz lá para o céu. E nessa postura a gente ainda sente a cabeça afastada do quadril. 3, 2, 1. Volta lentamente, planta dos pés se unem. Acerta o quadril, mãos nos joelhos, estende as pernas calcanhares lá para frente, glúteos para trás e para os lados. Inspira, cresce os braços. Exala, desce os braços, é possível. A faixinha, abre o peito. Próxima exalação, vai deitando o abdômen, deitando o coração, deitando a cabeça. 3, 2, 1. Retorna, gira os ombros para trás. Abraça a perna esquerda, vamos Matsyendrasana para o outro lado. Perna esquerda cruza pela direita. A direita pode ficar esticada ou flexionada. Braço direito abraça a perna, a outra mão gira bem grande lá atrás. Pontinha dos dedos lá atrás, pontinha do nariz lá atrás. É possível a variação com o braço da frente. Respiração é a abdominal. Muito bom. Criando espaços para os lados do tronco, na direção da lombar. A gente vai aprendendo que a respiração não está contida e limitada apenas nos pulmões. 3, 2, 1. Volta em câmera lenta. Abre o peito, descruza a perna, mantém a esquerda, estica a direita. A mão direita vai afastar do quadril para trás e para o lado. Empurra o chão e cresce o tronco. Ao exalar, retorna. Faça qualquer ajuste necessário e vamos repetir. E cresce. Lá no alto, 3, 2, 1. Pousa devagarinho o quadril no chão. O joelho que está para cima vai para o chão. Calcanhar perto da virilha e a perna que está na frente vai para o lado. Ajusta glúteos para os lados.
Desliza a mão pela perna estendida. Inspira o outro braço lá para o céu. E exala meia lua. O queixo aponta para baixo. E depois aponta na diagonal para cima. Existe um espaço que a gente cria entre cabeça e quadril. Pontinha do nariz na diagonal para cima. 3, 2, 1. Retorna lentamente. Planta dos pés se unem, inspira queixo para o alto, exala peito para baixo e, por último, testa na direção dos dedos do pé e dos dedos da mão também, já que estão segurando os pés. Inspira, retorna, gira os ombros lá atrás, cruze as pernas, joelhos e mãos à frente. Se não pode ou ainda não consegue fazer essa transição, leva as pernas para frente e depois para os lados. Quem precisa, coloca o apoio embaixo dos joelhos. Checa o alinhamento das suas articulações. Dedos dos pés também estão no chão. Mãos bem abertas, inspiração, extensão na corcunda da vaca, a pontinha da língua pressiona atrás do céu da boca e olhos para o centro do crânio. Exala a corcunda bem grande lá para o céu. Aproveita a corcunda, tira os joelhos do solo, leva o abdômen lá para as coxas e relaxa um pouquinho os calcanhares, sem a intenção de esticar as pernas ficam dobradas. Ponta de pés, joelhos no chão, expansão na corcunda da vaca. Quadril, cabeça para o alto. Exalação, corcunda do gato. Em seguida, tira os joelhos do solo, leva o abdômen lá para as coxas, sobe o quadril, relaxa os calcanhares, ainda com os joelhos semiflexionados. Vamos de novo. Joelhos no chão, expansão, quadril e cabeça para o alto. Pontinha da língua e olhos pressionam o centro do crânio. Exalação, recolhimento no gato arrepiado. Cachorro olhando para baixo, tira os joelhos do chão, leva o abdômen para as coxas e leva o quadril lá para trás, relaxa os calcanhares. E agora vamos alternar a flexão de joelhos. Respira junto. As mãos e os braços mantêm a mesma ação de empurrar o quadril lá atrás. Calcanhares na direção do chão. Inspira, desce quadril para a postura da prancha. Exala, desce todo o corpo da melhor forma possível, abdômen no chão, esfinge, antebraços no solo. Nós vamos espalhar o pubis no chão. O pubis é essa articulação que fica abaixo do umbigo, lá para baixo. Primeiro ossinho que aparece é o pubis, essa articulação que a gente vai pressionar contra o solo. Coração para o chão. Palmas das mãos continuam no chão, porém lá atrás, embaixo do início das coxas. Os cotovelos ficam flexionados, apontando para o céu. Preste atenção, as palmas das mãos estão no chão, não estão nas coxas, estão voltadas para o chão e os dedinhos para os pés. Peito dos pés no chão, testa no solo. E ao exalar, nós vamos empurrar o chão
Subir a perna direita esticada. Inspira, retorna devagar. Exala, a outra perna sobe. Inspira, retorna. Desafio maior. Exala, ambas as pernas sobem. Inspira, retorna. Vamos de novo. Exala, alterna. Sobe a perna direita, testa no solo. Exala, sobe a perna esquerda. Palmas das mãos estão no chão e não nas coxas. E agora o desafio, sobe ambas as pernas. Testa no solo. Inspira, retorna. Remova as mãos de onde estão e traga as mãos embaixo dos cotovelos. Umbigo na terra, coração lá para o horizonte. Empurra o pubis contra o chão. Bhujangasana, a serpente. A respiração está mais curta, os ombros estão lá para trás. 3, 2, 1. Estica os cotovelos, tira coxas e joelhos do chão. Em seguida, leve os joelhos para o chão. Volte à postura do cachorro olhando para baixo. Vamos cruzar as pernas entre as mãos. Traga uma das pernas na diagonal, força nos braços. A outra perna vem e a gente senta lá atrás. Eu vou repetir. Uma das pernas vem na diagonal para frente. Empurra o chão, traz a outra e senta. Pés lá na frente. Arredonda o tronco, umbigo para dentro, vértebra por vértebra no chão. Devagar. Chegando lá embaixo, se você tiver disponível hoje, Viparita Karani, quadril e pernas lá para cima, o queixo sempre fica na garganta. E você pode criar desenhos com as pernas, trazendo o joelho na direção, ponta do pé na direção do joelho, depois o outro. Movimentos suaves. Se você não pode fazer essa postura hoje ou não quer, continue com a elevação do quadril, como no início da prática. Nessa elevação de quadril, também tem como criar variações com as pernas. Com o quadril lá em cima, você pode tirar um pé do solo e acomodá-lo no joelho. Pode até estender essa perna. Na volta, retorno gradual. Faça também com o outro lado. Quem estiver com o quadril e pernas para cima, traga os joelhos na testa e volta devagarinho. Zelita, como na aula passada, lembra isso aí, de trazer o abdômen para dentro. Uma vez lá embaixo, vamos acomodar os antebraços embaixo do quadril, esticar as pernas para o peixe. Eleva um pouquinho o quadril, coloca os antebraços embaixo, estica bem os cotovelos, estende as pernas, coração para o céu e topo da cabeça para o chão. Língua deita no céu da boca. E é mais adequado fechar os olhos nesse momento, porque de olhos abertos a gente vê a sujeira da casa. Devagarinho,
Escorrega a cabeça de volta. Remova as mãos de trás, abrace as pernas. E ao exalar, sem contrair os ombros, leva a testa para os joelhos. Inspira, volta a cabeça para o chão. Balança da direita para a esquerda, como no início. Tomba as pernas para a direita. Depois tomba as pernas para a esquerda. Retorna ao centro, acomoda a roupa no corpo, acomoda o corpo no solo. Para entrarmos então em Shavasana. Você pode pegar acessórios, almofadões, almofadinhas, acomodar embaixo dos joelhos. Num período de congestão nasal ou dor de cabeça, sinusite, é interessante colocar um travesseirinho não tão alto embaixo da cabeça. Descanse as pernas, afasta uma da outra, deixando os dedinhos dos pés caírem para os lados. Vamos fazer esse mapeamento do corpo, levando a atenção lá para os pés, descansando-os profundamente. Descansando também as panturrilhas, os joelhos, relaxando profundamente as coxas, descansando os glúteos e o abdômen. Os órgãos abdominais se entregam à ação da gravidade. Solta todo o tronco que se esparrama no chão. Naturalmente, apenas as regiões primárias do corpo tocam o solo. As regiões secundárias não tocam. Você descansa toda a região peitoral, acalmando também o coração. Relaxa as mãos, os braços. Solta o peso dos ombros, solta a culpa, a raiva, as preocupações, pelo menos por este momento. O pescoço também descansa, a face também, orelhas e couro cabeludo. E o corpo todo se entrega um pouquinho mais. Se algum pensamento te tomar a atenção, desça já desta carona. Volte ao seu ponto de observação dos pensamentos que transitam de um lado para o outro. Entrega um pouquinho mais. O corpo todo se comporta como uma porção de água seguindo o fluxo de um rio, sem resistências. E assim, nesta postura mental de resistência, a gente cria uma familiaridade com este ambiente interno, a atenção silenciosa, ainda que tendo que lidar com a
impermanência da vida. Por alguns momentos, eu vou compartilhar uma música de flauta para ajudar nesse ciclo de relaxar. Aos poucos, faço uma respiração profunda, interagindo com este novo momento. Saboreie a água em sua boca. Movimenta os dedos das mãos e dos pés. Movimenta os lábios e vai se virando devagarinho como um grãozinho. Apoie mãos e braços e se senta de forma confortável, como no início da aula. Postura firme e confortável. Glúteos para os lados, isquios bem apoiados, ombros para trás, topo da cabeça para o céu, palmas das mãos para o alto. Não há necessidade de controlar a respiração nesse momento. O topo da cabeça se abre numa flor de 1000 pétalas, abrindo um canal de vínculo, de conexão com a entidade cósmica. Contato imediato e sem ruídos. Através deste canal, receba e agradeça toda a luz divina que recai sobre ti, inundando e trazendo luz a
todos os espaços obscuros do nosso ser. Vamos unir as mãos em Namastê em frente ao peito, vocalizando o Pranava 1 por 3 vezes. Inspira. Shanti, Shanti, Shanti. Leve a testa à ponta dos dedos das mãos, fazendo uma reverência. Honramos e agradecemos tudo que passamos até chegarmos aqui agora. Gratidão aos seres de luz, aos mestres e instrutores, e a cada uma de vocês pela confiança e entrega. Namastê. Tenhamos um maravilhoso dia. Ainda não fiz a contagem do calendário, mas acredito que próxima aula já seja maio. Mas se não for maio ainda, a gente está fechando aqui com chave de ouro este mês de abril. Um maravilhoso dia para vocês e até a próxima aula.